Nós estamos hoje iniciando uma nova série. Nós terminamos na semana passada a série de Jonas. E nesse último domingo de junho e nos próximos 2 meses, julho e agosto, nós vamos ter a série de Atos, como você pode ver aqui na arte, parte 2. Porque no ano passado nós começamos uma série expositiva de Atos no segundo semestre. Mas quando nós começamos a série de Atos no ano passado, nós já saberíamos que nós dividiríamos essa série pelo menos em 3 partes. Então nós fizemos no ano passado Atos de 1 a 7, do capítulo 1 ao capítulo 7, e hoje nós vamos começar a segunda parte dessa série de Atos, recomeçando o que nós paramos na semana passada, a partir do capítulo 8, versículo 1. Mas antes de começarmos efetivamente, irmos já para o livro, eu preciso fazer algumas conexões que são importantes para que você compreenda o que nós vamos conversar, não apenas hoje, mas em todos os próximos domingos dessa série. Eu quero lembrar você que na semana passada nós terminamos o livro de Jonas, e o livro de Jonas termina com uma pergunta. Deus dizendo assim para Jonas: Jonas, eu deveria ou não deveria ter misericórdia de uma cidade como a cidade de Nínive, que tem mais de 120 mil habitantes que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos que há nela? Eu deveria ou não deveria ter misericórdia? E não há resposta de Jonas no livro, porque a resposta é estendida a mim e a você. É como se Deus estivesse perguntando para nós: eu deveria ter misericórdia de uma grande cidade em que a maioria das pessoas não sabe diferenciar ou diagnosticar as verdades espirituais? Eu deveria ter misericórdia de um povo vivendo sem me conhecer, sem conhecer a verdadeira salvação? E aí, essa pergunta, eu e você precisamos responder. E é óbvio que a resposta a essa pergunta, pelo menos da nossa parte, deve ser: sim, nós cremos, Senhor, que o Senhor deveria ter misericórdia. Aliás, nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia. E aí, na história, quem é que Deus usa para demonstrar a misericórdia dele, para pregar e falar sobre a misericórdia dele? A igreja. Nós somos aqueles que são vocacionados a testemunhar do nome de Jesus, pregando e anunciando que a misericórdia de Deus está presente e aconteceu plenamente na cruz, quando Jesus morre em nosso lugar, o nosso representante perfeito diante de Deus morre em nosso lugar, e depois, 3 dias depois, ressuscita, vencendo a morte e possibilitando que nós sejamos justos diante de Deus, não por causa de nós, mas por causa dele. Então, nós queremos mostrar, agora nessa segunda parte do livro de Atos, como é que Deus vai usar a história e todos os acontecimentos para fazer com que a igreja chegue até os confins do mundo. E por que isso é importante? Porque quando você lê Atos, do capítulo 1 ao capítulo 7, você nota o seguinte: a igreja tinha recebido o poder do Espírito Santo. Isso fica claro quando você lê Atos 2. O Espírito Santo descendo sobre os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes e eles sendo empoderados à missão. Qual missão? Jesus tinha dito para eles o quê? Vocês serão minhas testemunhas, onde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então essa era a missão que a igreja tinha e que a igreja tem até hoje. Sermos testemunhas de Jesus, fazendo discípulos para a glória de Jesus, onde? Em todo o mundo e até os confins da terra. Mas, quando você começa a ler Atos, o que a igreja fez? A igreja de Jerusalém ficou em Jerusalém. Então, você lê, por exemplo, lá em Atos, que os cristãos que viviam em Jerusalém tinham tudo em comum, eles vendiam os seus bens e repartiam o dinheiro conforme qualquer pessoa tinha necessidade. Há nesse texto 2 coisas. Em primeiro lugar, óbvio, o elogio da comunhão que eles tinham. Mas, em segundo lugar, há uma leve crítica da inoperância da missão. Porque Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos, mas eles estavam restritos a Jerusalém. E aí, durante os 7 capítulos, os primeiros 7 capítulos de Atos, você vê a igreja indo muito bem, obrigado, mas indo muito bem, obrigado, onde? Na região de Jerusalém.
Mas qual era a missão? A missão é Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Lembra, voltando para Jonas, o que Deus tinha dito para Jonas? Você vai para Nínive para pregar o que eu quero que você pregue. O que Jonas falou? Eu não vou. Aí Deus falou o quê? Ah, vai. Aí Jonas falou, acho que não vou. Aí Deus falou, ah, você vai. E aí aconteceu tudo o que aconteceu e a gente viu na nossa última série. E aí Jesus disse para a igreja, você vai até os confins do mundo. A igreja aparentemente entrou numa zona de conforto e pensou assim, Jerusalém tá legal, eu acho que eu vou ficar por aqui. E aí Deus diz assim, não vai. Só que o que Deus usa para mover a igreja e para fazer com que a igreja caminhe e cumpra a missão, é algo que está fora do nosso script. Mais uma vez, Deus fazendo as coisas do jeito dele e não fazendo as coisas do nosso jeito para o nosso desgosto e desaprovação. Deus sendo Deus e não respeitando a soberana e maravilhosa vontade de seres ignorantes como eu e você. E o capítulo 8, então, é esse momento de transição, quando efetivamente Deus vai dizer assim, bom, até agora vocês ficaram aí, estão vivendo nessa zona de conforto, então agora eu vou agir para fazer com que vocês sejam espalhados pela face da terra. E então, agora sim, nós vamos para o capítulo 8 de Atos, lembrando de todas essas conexões. Então essa série é uma série que nós vamos pensar o seguinte, o que Deus quer da igreja dele como missão e o que Deus faz para que a igreja dele cumpra essa missão. E o relato de Atos vai nos ajudar a entender isso. Então, Atos, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim, e Saulo, que depois você vai ver em outros lugares da Bíblia chamado de Paulo, na verdade, não é que Deus mudou o nome de Paulo. Eu poderia explicar mais ou menos assim. Numa determinada região, ele é conhecido como Saulo, porque esse nome naquela região é Saulo, mas numa outra região é Paulo. Então, na verdade, não é uma transformação, Deus mudou o nome dele. Está mudando o local de ação. Mas havia um cara que depois fica conhecido como Paulo, um dos maiores missionários da história da igreja, que escreveu uma grande parte do Novo Testamento, diz assim, agora é a primeira vez que esse cara vai aparecer na história. Do nada ele aparece, o que tinha acabado de acontecer? Estevão, um cristão muito comprometido, tinha acabado de ser apedrejado até a morte. Foi o primeiro mártir da história do cristianismo. Estevão foi o primeiro cara que morreu pelo simples fato de acreditar em Jesus e de não querer negar a Jesus. Então a história de Estevão termina dizendo que ele morre, ele entrega a sua vida diante de Deus e diante de Jesus, e havia um homem chamado Saulo que estava ali consentindo na morte de Estevão. E quando nós olhamos então para esse texto, você já pode pensar assim, bom, esse texto já começa com duas coisas ruins. Primeiro, a morte de um cara que não deveria morrer. Porque Estevão, qual era o pecado de Estevão? Era acreditar em Jesus. E é difícil, pelo menos nesse ambiente que nós estamos, alguém aqui achar justo que alguém deva morrer pelo fato de acreditar em Jesus. É difícil você encontrar alguém, pelo menos num ambiente cristão, em que alguém diga assim, não, eu acho que se a pessoa acredita em Jesus, a gente tem que cortar o pescoço dela mesmo, porque eu acho que é isso que tem que fazer. Então nós temos um inocente pagando com a vida, pela crença que tem, e um cara muito mal consentindo naquilo tudo. Era alguém que estava referendando a morte daquele homem. Era uma presença da autoridade dizendo, pode matar. Mas aparentemente, daqui a pouco a história vai mostrar isso, só chamaria isso aqui de uma coisa ruim quem não consegue compreender a ação subversiva de Deus e do Espírito na agenda que Deus tem para nós e não na agenda que nós temos para Deus. Porque você pode pensar assim, esse cara apareceu na história e esse cara não deveria ter aparecido na história. Se a história aparece aqui no capítulo 8, você ia dizer assim, Saulo, eu acho que Deus devia matar esse cara. E se Deus matasse esse cara aqui, o que nós deixaríamos de ter daqui a alguns capítulos? Um dos maiores pregadores da história do cristianismo. E se nós disséssemos, Estevão não tem que morrer.
Por mais estranho que possa dizer isso, se Estevão não tivesse morrido, não teria acontecido um dos grandes movimentos do Espírito em toda a história, que culminou, inclusive, com que nós estivéssemos aqui nessa noite. Eu arriscaria dizer que se Estevão não tivesse morrido, o Evangelho até chegaria a nós, mas chegaria de uma maneira talvez muito diferente. Então nós temos a tendência de olhar para alguns aspectos da história e pensar assim, isso é ruim. Mas a gente se esquece que nós estamos tendo apenas uma visão humana das coisas. O que Deus pode estar fazendo em nós e através de nós quando as coisas não estão dando muito certo? Mas a gente vai aprofundar no texto para ver como é que isso acontece. Naquela ocasião, e por causa da morte de Estevão, porque o que acontece? Há um ditado muito teologicamente centrado, que você deve conhecer, tem uma teologia profunda, que diz assim, onde passa um boi, não está na Bíblia, mas poderia. Seria, sei lá, Provérbios 67, versículo, vai fazendo as adições. Onde passa boi, passa boiada. Nunca tinham matado um cara pelo fato dele ser um cristão. Mataram Estevão. Quando mataram Estevão, o que o cara pensou? O que o pessoal pensou? Ah, quem mata um, mata um monte. Então o pessoal pensou assim, gostei desse negócio de matar cristão. Porque muita gente, depois de ver Estevão morrendo, pensou assim, oh, é legal esse negócio de matar alguém por causa da fé em Jesus. Vamos matar mais. Quem aqui conhece alguém que é cristão, entrega aí, vamos entregando e vamos fazer uma matança em sequência. Então é desencadeada uma grande perseguição. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. Mas detalhe, contra a igreja onde? Em Jerusalém. Porque a igreja estava meio que delimitada naquela região. E todos, exceto os apóstolos que conseguiram ficar por ali, todos foram dispersos para onde? Segundo o texto diz, todos os cristãos de Jerusalém, olha que interessante, por causa da perseguição e por causa da morte de Estevão, foram dispersos para onde? Judeia e Samaria. Agora volta um pouco. O que Jesus tinha dito para os seus discípulos? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. E isso estava acontecendo. Eles estavam sendo testemunhas na Judeia? Não estavam. Aí Deus disse assim, esse pessoal precisa ir para a Judeia. E eles não estão indo de boa vontade. Nós vamos dar um jeito. Quem é que vai morrer para desencadear uma grande perseguição aí? Aí você pode pensar, mas não é justo que Deus faça isso com Estevão. Se você pudesse conversar com Estevão hoje lá no céu, você acha que ele concorda ou discorda? Ele ia dizer assim, concordo. Ah, quer dizer que porque eu morri, teve uma grande perseguição e a igreja espalhou para a região toda ali? É, gostei. Ah, então foi bom. Ah, então até demorou. Podia ter morrido antes. Veja que acontecimentos ruins, quando começam a ser vistos numa outra perspectiva, você pensa assim, não sei se é tão ruim assim. Lógico que a gente só está falando isso porque a gente não é Estevão. Lógico que também a gente está falando isso só porque a gente também não é da família de Estevão. Mas nós somos cristãos. E se de repente Deus olhar para nós e falar assim, eu acho que eu estou precisando que alguém morra. Eis-me aqui, com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. E se Deus mandar viver, o nome do Senhor a gente vai bem dizer. E se mandar morrer, não. Porque é definir se nós estamos vivendo para a missão de Deus ou para a nossa missão. E se nós estamos vivendo para a missão de Deus, a questão é, Deus, faz o que o Senhor quiser. Mas faz o que o Senhor quiser mesmo. Inclusive, se o Senhor quiser algo que não seja o que eu queira, que a minha vontade seja sempre vencida como é, que eu compreenda isso e louve ao Senhor por isso. E aí eles são dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Nós precisamos mudar a nossa forma de reagir diante das adversidades da vida. E passar a celebrar mais o fato da nossa vida estar guardada em Deus, independente do que aconteça, do que celebrar ou amaldiçoar os acontecimentos em si.
É claro que isso é complicado, porque nós vivemos numa cultura, e agora nós precisamos aprofundar esse assunto, que valoriza muito mais as circunstâncias e os nossos sentimentos do que aquilo que é efetivamente real. Veja como isso vai acontecer no texto. Então, relembrando, Estevão morre, você tem um tal de Saulo consentindo na morte, é desencadeada uma grande perseguição, e todos os cristãos de Jerusalém, à exceção dos apóstolos, são dispersos pela região da Judéia e Samaria. E aí você pode pensar assim, mas está faltando até os confins do mundo. Calma. Calma que Deus vai continuar o plano maravilhoso dele de ir matando alguns cristãos, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque poucas coisas são tão profícuas para que o evangelho seja pregado do que perseguição para a igreja. Quando perseguição vem para a igreja, dá uma limada geral, porque na perseguição só sobra quem é. Na perseguição, quem está só pela festa, pensa assim, a festa acabou. Então, se a festa acabou, eu vou embora. Na perseguição, há uma peneirada que só aqueles que amam a Jesus e o reino de Deus e a missão de Jesus acima de qualquer coisa, suporta ficar. Mas vamos lá para o texto. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, aquele cara, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. A gente não tem tempo para fazer isso aqui, mas quando você chegar na sua casa, ou você que está nos assistindo no YouTube, ou ouvindo a nossa mensagem, dá uma paradinha agora e dá um Google. E procure relatos da perseguição à Igreja de Jesus no século I. Você tem, por exemplo, um livro chamado A Era dos Mártires, acho que é Jamie Foxx o nome do autor, que traz relatos históricos fidedignos da morte de vários cristãos no primeiro século. Documentos relatando como é que eles eram torturados, o que eles diziam e o que eles afirmavam enquanto estavam sendo torturados. Alguns já senhores de idade dizendo assim, durante toda a minha vida eu servi a Jesus e ele nunca me decepcionou. Eu não posso chegar agora no fim da minha vida e decepcionar aquele que nunca fez isso comigo. Um outro que é torturado de uma tal forma que os torturadores têm que mudar de turno. Os torturadores treinados para torturar, 2 homens, cansaram de tanto torturar e o cara não morria. E o cara não morria, o cara não negava, o pessoal falou assim, gente, não aguenta mais torturar, não tem outros para substituir a gente. Aí o pessoal que estava no banco de reserva da tortura entrou para terminar o serviço. E mais, muitos relatos dos caras dizendo assim, esses cristãos, eles morrem sorrindo. Enquanto eles conseguem, enquanto eles têm força, eles cantam. Muitos cristãos, inclusive nas arenas, morriam de mãos dadas, porque enquanto eles estavam ali conseguindo ficar em pé, eles estavam cantando hinos e bendizendo a Jesus. Muitos morriam dizendo, eu estou vendo Jesus, eu estou indo com Jesus. Isso, mulheres com os seus filhinhos, pais vendo seus filhos sendo devorados pelos leões. E enquanto isso acontecia, eles bendiziam a Deus. Inclusive a igreja teve a capacidade de fazer do assassinato de cristãos um movimento evangelístico. Porque há relatos de que muitas igrejas faziam o seguinte, eles iam assistir os seus irmãos sendo devorados. Porque eles pensavam assim, a forma que os nossos irmãos, a forma que eles vão morrer, vai trazer muita dúvida para quem está assistindo, pensando assim, como é que esses caras conseguem morrer desse jeito? E se nós estivermos espalhados pela arquibancada e estivermos do lado de alguém que vai ficar com essa questão, por que eles morrem assim? A gente aproveita e evangeliza. Os caras, que louco! Imagina, metade aqui da nossa igreja é levada, sei lá, para o campo do 15 para ser devorado por leões. A outra metade diz assim, nós vamos lá assistir. E nós vamos bem dizer a Deus e pregar o evangelho. Que coisa louca! É por isso que a Bíblia diz que os que haviam sido dispersos, aqueles caras, homens, mulheres, que tinham sido arrancados de suas casas e tinham sido levados para os lugares que eles não queriam
e estavam fugindo da perseguição, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Os dispersos naturalmente pregavam, porque era a única forma que eles sabiam viver. Porque pregar para eles não era algo assim que eles faziam como parte de um planejamento estratégico. Não, pregar era óbvio. Porque esses homens e mulheres tinham a cosmovisão cristã. Então, para eles, era natural pregar. Mas veja como a história toda requer cuidado, porque eles só estavam onde estavam por causa da perseguição. Como eles tinham pregado a Cristo e não negado a Cristo, foram dispersos, foram perseguidos. Quando eles chegam num local, qual a primeira coisa que eles fazem? Qual a primeira coisa que, humanamente, eles deveriam fazer? Viu? Chega, fica na sua. Fica quieto. Analisa o ambiente. Porque se você não sabe nem se aquele ambiente é hostil ou não ao cristianismo, então chega lá, analisa, vê. Se você notar que é hostil, você já está saindo, viu? Você já fez a sua parte. Você já está sendo disperso de Jerusalém para cá. Chega aqui, fica de boas. Sossega um pouco, acalma o coração. Você não está vendo? Você não está vendo quanta gente morrendo por causa de Cristo? Cristo precisa de ser vivo. Cristo não precisa de ser morto. Mas eles não sabiam viver de um outro jeito, porque a cosmovisão cristã era tão forte, os paradigmas do evangelho eram tão fortes na vida desses homens e mulheres, que a única coisa que eles sabiam fazer é viver pregando a Jesus. Talvez isso seja levemente diferente de como é a nossa vida hoje e de como nós somos ensinados a viver hoje, porque a nossa cultura nos ensina primeiro a sermos autocentrados. O que é importante para você? O que mantém você vivo? O que traz alegria ao seu coração? O que satisfaz o seu paladar? É isso que você tem que fazer. Uma outra coisa, como consequência de sermos autocentrados, nós somos individualistas. Entre eu e você, se eu puder escolher, você morre. E eu não estou nem aí. Isso começou de maneira muito sutil em muitas áreas da cultura e depois passou por outras, eu diria, elucubrações teológicas, como músicas que exacerbavam isso na cultura, como, por exemplo, sei lá, pensar aqui uma grande música, um clássico, Cada Um no Seu Quadrado. Lembram? Não sei quantos você lembra. Um clássico da música popular brasileira, se eu não me engano, composto por Vinícius de Moraes, em parceria com Lô Borges, Lenine e certamente Djavan. Cada Um no Seu Quadrado. Tem uma outra muito também nessa, acho que talvez, eu não sei nem se alguém aqui se lembra do artista. Tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. E essas músicas tocam até em casamento de crente. Quando toca umas músicas em casamento de crente, eu tenho vontade de vomitar. Porque é um escárnio à fé. E o pessoal canta, tô nem aí, não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. E cristãos morreram na história porque tinham uma cosmovisão cristã e não queriam fugir da luta e da briga, porque amavam mais a Jesus do que qualquer outra coisa. E aí hoje nós vivemos numa sociedade totalmente individualista, em que vale mais a minha vida do que a sua. Uma outra coisa, nós baseamos então, por causa disso, autocentrados, individualistas, nós baseamos a nossa vida no que nós sentimos. E aí você vai ouvir coisas assim, o que você sente no seu coração? Siga o seu coração. Olha, se você está se sentindo feliz, vá em frente. Nós, hoje, a cultura diz isso. Você é o que você sente. Isso é uma grande mentira. Sabe por quê? Quer ver só? Quem aqui sente raiva? Quem aqui sente raiva? Não precisa ser assim, raiva 24 horas. Porque se você sente raiva 24 horas, procura um médico. Mas quem aqui sente raiva? De vez em quando sente uma raiva. Então você se define como um ser raivoso? Não define, né? Olha que interessante, quando é da coisa ruim, a gente não se define. Não, mas a raiva não define quem eu sou.
A gente só pega os sentimentos que interessam para definir o que a gente é, né? A cultura faz isso. Quer ver só? Quem aqui já sentiu vontade? Vamos ficar no campo da vontade. Quem aqui já sentiu vontade de matar alguém? Então você se define como assassino? Porque se o que nós sentimos define o que nós somos, então por que as pessoas que apregoam isso não se definem como assassinos? A nossa sociedade é estranha, porque como ela é individualista, como ela é egocêntrica, ela diz assim, defina a sua vida naquilo que interessa a você. O que acaba sendo uma definição extremamente burra. Porque é uma definição só para me ajudar, inclusive nas áreas pecaminosas da minha vida. Ah, eu sou assim. Não, você não é assim. O pecado fez isso em você. O que nos define como cristãos é a cruz. E na cruz, todas as desculpas vão caindo uma após a outra. Enfim, nós baseamos a nossa vida numa cosmovisão não cristã. Só que os caras desse texto vão e pregam porque eles pensam, é o que a vida oferece. É a única coisa que nós temos. Como Pedro disse para Jesus, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não há nenhum outro lugar, não há nenhum outro ser para o qual nós possamos ir. E tem mais. Voltando para o texto. Indo Filipe, um dos discípulos, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. É interessante que quando você olha para a Bíblia, em todo lugar em que o Evangelho chega, em toda cidade que o Evangelho chega, a cidade é impactada. E a igreja evangélica brasileira precisa rever o seu não impacto onde ela simplesmente está. Quando você vai para Atos, daqui a alguns capítulos, esses homens estão chegando em alguns lugares e as pessoas estão dizendo, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Notou como há uma leve diferença entre os cristãos de outrora e os cristãos de hoje? Porque a gente chega no lugar, demora anos para a pessoa descobrir que a gente é crente. E na igreja primitiva, cristãos em missão transformavam e transtornavam o mundo. Por quê? Porque eles tinham uma cosmovisão cristã. Eles simplesmente eram diferentes, não da forma piegas de ser diferente. Porque hoje, como é que o crente tenta se mostrar diferente? Ele usa uma roupa de gosto duvidoso, ele usa um linguajar que ninguém entende, que é um linguajar quase que a gente se torna uma maçonaria versão evangélica, com sinais e linguagens próprias, que ninguém entende, só nós que entende. Porque imagine você chegar na rua e olhar para o irmão da igreja e falar assim, e aí, tá na bênção? Passou um não cristão do lado, ele pensa, o que esses caras estão falando? O que é isso? E aí, varão de Jeová? Varão de Jeová? O que esses caras é louco? Esse cara é insano. A cosmovisão cristã faz com que a gente viva de uma tal forma que o vizinho importa. E se o vizinho não conhece a Cristo, ele importa mais. Ele não é um demônio a ser combatido, mas ele é um campo a ser alcançado para a glória de Jesus. Na história da igreja, lugares em que os cristãos chegavam, as cidades eram impactadas. Mas naquela cidade em que Filipe chega, acontece algo interessante. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Ou seja, o que eles estavam fazendo? Eles estavam divinizando Simão. Porque, óbvio, a Bíblia diz que o ser humano é um ser adorador por excelência. Nós somos adoradores. O que significa dizer o seguinte, você vai adorar alguma coisa.
Não existe a não adoração. Não existe um ser humano sequer no mundo que não adore alguma coisa. A Bíblia diz que nós devemos adorar única e exclusivamente a Deus. Mas quem não faz isso, por ser um ser adorador, vai procurar outras formas de adoração. Então, se você não adora a Jesus e a Deus e ao Espírito acima de qualquer coisa, alguma outra coisa no lugar disso você adora. É o que a Bíblia chama, inclusive, de idolatria. E muitos podem ser os ídolos no coração humano. Quando um povo não conhece a Deus verdadeiro, como era esse o caso, qualquer coisa vai se tornando Deus. E eu aqui peguei 6 coisas aleatórias, tipo, bem aleatórias, sei lá, você vai notar que, nossa, que nada a ver. Nossa, onde é que isso acontece? Eu peguei 6 coisas aqui aleatórias, e a gente poderia fazer uma lista de 10, 20, 30, coisas que a gente vai transformando num Deus. Talvez pelo simples fato de não compreendermos o Deus da Bíblia como alvo da nossa maior adoração. E aí muita gente então passa, sei lá, a idolatrar a sua visão política. Veja como tem aleatório, não é nada pensando assim no nosso país, assim. Visão política. De um lado e de outro lado. O pessoal diz assim, hoje no Brasil, as pessoas defendem a sua visão política como time de futebol. Não, não é verdade. Só é verdade que fazem como time de futebol porque as pessoas tratam o time de futebol como um deus. As pessoas sacralizaram a visão política. E quando você sacraliza a visão política e torna a sua visão política um deus, quem é contra a sua visão política é o quê? É um demônio. Porque quem é contra Deus? Contra Deus é o diabo. Entendeu por que hoje no Brasil a gente trata alguém que pensa politicamente contrário a nós como um ser endemoniado? Porque nós levamos a nossa visão política a um Deus. E o que você tem que fazer com os inimigos de Deus? Você tem que exterminá-los. Porque são pessoas que têm um demônio no corpo. Eu estou cansado de ver crente discutindo visão política, sem nunca ter discutido o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o evangelho com ninguém. Nunca. Nunca teve a capacidade de fazer isso. Mas mexeu no Deus dele. Porque quando mexem com o nosso Deus, a gente se transforma. Quais são as discussões que transformam você e que tiram você do sério? A maioria dos cristãos de hoje não se transtorna quando o nome de Jesus é vilipendiado. A maioria dos cristãos de hoje não liga quando falam mal do nosso mestre. Mas fale mal de Arminha e DL Lula livre, ou Arminha, pra você ver o que acontece. O pessoal vira bicho. Outra coisa, peguei aqui aleatório também. Sexualidade. Transformamos sexualidade num Deus. Ah, mas eu sinto assim. Eu sou assim. É sério que o que você sente, vamos voltar de novo? O que você sente define quem você é? Ou para nós cristãos, o que Deus criou define o que nós somos? E esse é um assunto complicado, né? Porque está totalmente... Agora, falar isso já até é um risco já. Mas então, para não correr nesse risco, vou falar de mim. Sou um ser sexual, dentre muitas coisas. Não sei, espero que isso não assuste você. Sou um homem casado, tenho filhas, o que pressupõe que eu faço sexo. Desculpa dizer isso, porque, meu Deus, a gente nunca imaginava uma coisa dessa. Poxa, olha, fico aqui. A gente fala mesmo. Para surpresa de todo mundo. O que significa dizer que esse ser que prega aqui tem desejo? E todos eles sempre foram legítimos? Seus desejos são todos legítimos? Ou há desejos que, se você desse vazão, ia dar ruim? Mas você sente. E por que nós não damos vazão ao que nós sentimos? Porque quem determina
O que nós somos, o que nós fazemos, não é o que nós sentimos, mas é o que a Bíblia diz a nosso respeito. E é por isso que nós lutamos, inclusive, com muitos desejos carnais que povoam a nossa mente e o nosso coração. Porque nós não somos bicho. Mas, claro, numa sociedade que também elevou bicho a status de Deus, nada mais óbvio que o ser humano reagir como bicho. Ai, foi aleatório, foi sem querer também. Poxa, perdão. Mexi no Deus de alguns. Meus gostos. Categoria de Deus. Eu gosto assim. E se eu gosto assim, é assim que é o certo. Porque eu gosto assim. Outra coisa, sei lá, aleatoriamente, meu casamento. Quantos jovens a gente ouve dizendo assim, eu quero casar para ser feliz. Eu conto ou vocês contam? Quando eu digo isso, o pessoal fala assim, uma vez eu falei isso, deu um rolo. Porque eu falei isso, o pessoal colocou essa frase fora de contexto. O comentário mais legal era assim, coitada da esposa desse cara. Depois eu mostro para vocês em off. Uma postagem que fizeram, deu assim, tipo 300 comentários. O outro era assim, é por isso que homens batem em mulheres. Eu falei, oi? O quê? Não entendi muito, mas tudo bem. É vida que segue. Eu não estou dizendo que o casamento nos faz infelizes. Mas se você casou para ser feliz, você casou errado. E você está no limite do divórcio. Porque ninguém aguenta o peso de dar para o outro aquilo que somente Deus pode fazer. A felicidade não tem a ver com a vida do outro. Tem a ver com Deus em nosso coração. A felicidade plena só em Cristo. Não no marido, não na esposa. Eu não sei o que seria de mim sem o meu marido. Você seria solteira. É o que seria de você. E se você é casado e perder, você seria viúva. É o que seria. Vai lá para os cruzeiros de terceira idade para você ver se a vida acaba. Depois que o marido se vai. Conversa lá para você ver. Ei, Brasil. Meus filhos. Gente, parem de massacrar os filhos como deuses. Não façam isso com as crianças. E pare, inclusive, de projetar no filho toda a sua incapacidade de não ter conseguido fazer as coisas que você fez na vida. Eu nunca consegui tocar piano. Mas a minha filha, quer dizer, você foi incapaz, um zero à esquerda no quesito tocar piano, e vai trazer essa desgraça para a vida da filha também? Por quê? Meu filho vai ser tudo que eu não fui. Credo. Às vezes eu vejo uns caras, o cara é trabalhador, correto, ele fala, meu filho não vai ser nada. Você é trabalhador. Porque eu sofri para chegar até aqui. Então, é por isso que você é o que é. Porque sofrimento amadurece a gente. Quem que falou que sofrimento é ruim? Olha aqui para o texto. O que Deus está usando para fazer o evangelho chegar até onde chegou? Está usando sofrimento para a glória dele. Nós precisamos parar de lutar contra o sofrimento e fazer com que o sofrimento seja usado para a glória de Deus em nós e através de nós. O sofrimento é nosso servo, nos direcionando e nos levando em direção a Cristo. É que a teologia do individualismo e do egocentrismo, que nos coloca como centro, diz que todo sofrimento a seres tão lindos como nós é algo ilegítimo. Mas nunca foi. Na Bíblia nunca foi. Então vamos parar de azucrinar a vida dos nossos filhos. E vamos parar de tratá-los como o rei e a rainha do lar. Eles não são... Desculpa dizer isso do seu... Eu não conheço o seu filho totalmente. Mas com a liberdade que a Bíblia nos dá, eu gostaria de dizer algo para você, mãe e pai. Seu filho, sem Jesus, vai para o inferno. Ele vai para o inferno.
Sabia disso? Ele vai para o inferno. Por mais que você o ame. Se você, como pai e como mãe, não pregar o evangelho para o seu filho, isso pode ser uma condenação para ele. Ele não é lindo. Sem Jesus, ele é horroroso. Como qualquer um de nós. Eu sei que você ama. Mas a maior demonstração de amor de um pai cristão e de uma mãe cristã não é levá-lo até a faculdade, mas levá-lo até a cruz. A cruz é o melhor lugar para os nossos filhos estarem. E é para lá que nós devemos conduzi-los. Mas uma coisa aleatória aqui. Nossos sonhos. Ai, eu tenho um sonho e vou lutar por ele. E tem algumas pessoas que chegam e contam uns... Não estou falando de sonho, aquele que você tem à noite, assim, de sonhar. Aqueles projetos de vida. Até as pessoas chegam para mim e falam assim, mas eu estou com um projeto de vida. E a pessoa conta. E ela fala assim, você ora? Eu falo, oro. Mas oro com uma tranquilidade. Eu falo, Senhor, não deixa. Mas não deixa. Tira isso dele em nome de Jesus. Eu estou começando um negócio aí. Você ora? Oro. Se Deus abençoar, fale no primeiro mês. Tem uns que chegam e falam, não deu certo. Fala, que pena. Poxa, mas o que será que foi, não? Eu chego em casa, louvo a Deus. Agradeço ao Senhor pelo livramento. Por que você quer na vida? Ter dinheiro ou servir a Deus? Se puder fazer as duas coisas, ótimo. Mas tem algumas coisas que, convenhamos, são bem incompatíveis. Bem incompatíveis. E por aí vai. Você vê que eu peguei coisas aleatórias aqui só para... Nós vamos construindo deuses pela simples ausência do domínio do Deus verdadeiro em nós. E nós somos adoradores. Se você não adorar Jesus acima de todas as coisas, você vai adorar alguma coisa no lugar dele. E isso precisa ser quebrado. Vamos voltar para Simão. Aquele que era visto como grande poder. Eles o seguiam, o pessoal da cidade, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Nada destrói de maneira tão perfeita a idolatria quanto o evangelho. Porque a idolatria é baseada em nós. E o evangelho é baseado só em Jesus. O evangelho diz, nós merecemos o inferno. Mas Deus nos dá o céu por causa de Jesus. Então o centro da história é Jesus. O centro de todo o cosmos é Jesus. O centro dos meus pensamentos deve ser Jesus. Minhas decisões devem ser tomadas a partir do domínio de Jesus. A minha família deve ser construída a partir de Jesus. E isso vai nos tirando do centro. Vai tirando de nós o foco e colocando o foco na cruz e na ressurreição. Jesus fazendo e realizando tudo em todos. E manifestando a glória de Deus Pai. E a gente ficando feliz e sendo feliz. E o casamento se tornando feliz por glorificar Jesus. Mesmo que o casamento seja cheio de problemas e dificuldades, como qualquer casamento é. A diferença na história é que cristãos passam pelas mesmas coisas que os não cristãos passam. Com a diferença de que cristãos, em tese, confiam em Jesus e sabem que mesmo quando tudo aparentemente está dando errado, tudo pode estar dando certo porque o Senhor está controlando a história. E nós confiamos nele. E sabemos que mesmo o sofrimento e as desilusões podem ser usadas por ele e para manifestar a glória dele e fazer que o reino dele cresça. E não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim, é isso que importa. O próprio Simão, voltando para o texto, o próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos,
ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Simão entendeu que quem dominasse esse poder dominaria o mundo. Simão entendeu isso. Só que ele não tinha entendido que a maior manifestação do poder do reino de Deus tem a ver com o amor e com o serviço em fraqueza, e não com domínio, e não com poder, e não com fama e sucesso. A força de Deus se manifesta muito mais na nossa fraqueza e incapacidade do que na nossa capacidade de fazer as coisas. Porque quando a gente começa a aparecer, a gente tenta ofuscar aquele que é o astro de tudo e de todos, que é Jesus. Então Pedro respondeu: pereça você e o seu dinheiro. Simão, você acha que isso aqui tem a ver com dinheiro? Você está louco, Simão? Pereça você e o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Eu só consigo imaginar que o pessoal da teologia da prosperidade não leu esse capítulo. Não é possível que adeptos da teologia da prosperidade tenham lido Atos capítulo 8. Você acha mesmo que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Dinheiro é só dinheiro. E dinheiro só compra o que o dinheiro pode comprar. Só que o dinheiro, e mesmo todo o dinheiro do mundo, não pode comprar aquilo que é imprescindível na vida. Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Eu gosto de Pedro agora, do tipo, ele vai falar, agora também eu vou falar. Talvez ele lhe perdoe esse pensamento, do tipo, eu não vou nem garantir isso aqui, hein? Porque esse é tão ruim que eu não sei. Vamos ver aí o que vai acontecer, já para deixar ele com medo. Imagine Pedro indo embora falando, você viu o que eu falei? Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado, porque é exatamente isso que o amor ao dinheiro faz, vai amargurando a gente. Simão, porém, respondeu. A resposta de Simão que estranha. Orem vocês ao Senhor por mim. Você se lembra que poucos versículos atrás diz que Simão creu e foi batizado. Mas agora esse cara que o texto diz que creu e foi batizado, de quem Pedro disse, você não tem parte nesse ministério. Você não faz parte desse negócio não. Porque o seu coração não está aqui. Porque você pode dizer que creu e ser batizado e não ter nada a ver com esse negócio. Nada a ver. Ore. Talvez Deus perdoe você. E aí Simão diz, orem vocês por mim. Para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Ele não se dói pelo fato de aparentemente Deus não estar em acordo com ele e ele em acordo com Deus. Ele apenas se dói porque ele acha que pode ser castigado. Simão é o reflexo do cara autocentrado, egoísta, egocêntrico. Simão quer o espetáculo, Simão não quer Deus. Mas o espetáculo que Deus pode produzir, ele quer. Simão gosta do arrepio. Simão não gosta de cheiro de Bíblia no quarto, sozinho, lendo capítulo por capítulo. Simão gosta de chorar, mas Simão não gosta de orar. Simão gosta de sentir as coisas sem ter envolvimento. Simão é o tipo de cara que gosta de sexo, não gosta de esposa. Simão é o tipo de cara que gosta de flerte, não gosta de constituir família. Simão é o tipo de cara que olha para a cruz e pensa, me interessa a cruz, porque ali me parece que há um ticket chamado passaporte para o céu, mas não me interessa todo o resto. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos.
Eu acho que quando a gente lê um texto como esse, a tendência é que não sobra muita coisa em nós. Mas a grande graça do Evangelho é que nós não somos medidos e analisados por nós. Hoje nós somos amados por causa de Jesus. E Jesus fez em nosso lugar tudo o que a gente não tem condição de fazer minimamente. Hoje Deus olha para você, reunido nesse lugar e pensando assim: meu Deus, eu acho que eu sou muito mais centrado em meus sentimentos do que na vontade de Deus. Eu estou baseando a minha vida muito mais no que eu sinto do que o que a Bíblia diz. Mas nesse exato momento, Deus simplesmente está dizendo assim: volta para casa. Volta para casa, porque a mesa está posta. Tem boa comida para você ser transformado à minha imagem. Ao invés de você usar isso para ir para longe, use isso para voltar. Vem para perto. Ao invés de você usar isso como um momento de angústia, dizendo: quer saber, eu não tenho condições. Diga: Senhor, eu não tenho condições, eu preciso da força de Cristo e do Espírito em mim. Porque a igreja de Jesus nunca vai conseguir chegar à Judéia, Samaria, aos confins do mundo, se ela não estiver impregnada da vida de Deus e do poder do Espírito Santo. Não tem a ver com o nosso poder e não tem a ver com a nossa capacidade de fazer as coisas, mas tem a ver com o poder inesgotável de Deus na minha vida agora, na sua vida nesse exato momento e na vida dessa igreja e da igreja de Jesus espalhado pela face da terra. Deus está enchendo de poder a igreja dele todos os dias e nos dando a possibilidade de uma santificação que não vem de nós, vem dele em nós. É possível. É possível. É possível que relacionamentos sejam totalmente refeitos. É possível que os verdadeiros sonhos centrados em Deus sejam construídos e cheguem num lugar onde a nossa vida vai ser plena de felicidade por estarmos simplesmente onde Deus queria que nós estivéssemos. Mesmo que para isso a gente precise morrer. E às vezes, no reino de Deus, a melhor forma de viver é morrendo. Porque no cristianismo, e só no cristianismo, a morte é lucro. Não tem como dar errado. No cristianismo, mesmo que você queira, não vai dar errado. Porque até a morte para nós é lucro. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que Deus confirme a palavra dele em nosso coração e que nós deixemos de viver através daquilo que nós sentimos, para ouvir a voz do Espírito indicando o caminho através da palavra do Senhor, onde Deus fala conosco, onde Deus guia a igreja dele, e será assim até o último dia, quando Jesus irá voltar para buscar a sua igreja e nós viveremos para sempre com ele. Que o nome de Jesus seja adorado. Senhor, obrigado por tua palavra, nós louvamos ao Senhor por ela e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.